Olá a todos os alunos e alunas, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Ney Araújo, professor da Rede Pública de Ensino, e para todos os alunos surdos que estão acompanhando esta videoaula, este é o meu sinal. A partir de agora, você começa a acompanhar uma videoaula de formação geral básica, especificamente do componente curricular Sociologia. E você pode me perguntar, professor, e nós iremos aprender nesta videoaula a respeito do quê? E eu respondo para você, o nosso objeto de conhecimento é os processos de socialização e a questão dos aspectos culturais. Nós vamos aprender a respeito disso. Então, vamos começar? Primeiramente, eu mostro para vocês uma definição, um conceito do que é socialização. Então, eu trago aqui uma imagem tirada do meu dicionário org, que inclusive vocês podem estar consultando outras palavras, e você percebe aqui, socializar. Aí nós temos algumas definições. Ensinar a adotar um comportamento tido como socialmente correto, tornar social. 2. Reunir em sociedade ou associação. 3. Promover a socialização. Aí bem abaixo, novamente, tornar-se social, adaptar-se à vida em grupo. Então percebam, quando eu trato da socialização, eu estou tratando do relacionamento existente entre as pessoas. Nós precisamos ser sociáveis, utilizando um outro termo, civilizados. Precisamos saber viver em sociedade, precisamos saber viver com outras pessoas. Quando cada um de nós nasceu, nós não sabíamos nada. Por exemplo, nem utilizar um garfo e uma faca para poder fazer uma refeição. Tudo isso foi adquirido, tudo isso foi aprendido, tudo isso em algum momento da nossa vida foi ensinado a todos nós. Fazer as refeições utilizando um garfo e uma faca está dentre os bons hábitos exigidos pela sociedade. Esse é apenas um dos exemplos, dentre outros exemplos que eu poderia mencionar aqui a todos vocês. Então, ao longo da trajetória da nossa existência, a própria interação social que nós vamos estabelecendo com as pessoas vai nos moldando, vai nos aprimorando para nós sabermos conviver, ou melhor colocando, saber nos comportar em determinados ambientes. Qual é a minha postura, por exemplo, em sala de aula, quando eu estou ministrando uma aula presencial aos meus alunos? Eu, enquanto professor, eu preciso ter uma postura. E se o meu ambiente de trabalho, ele é um outro ambiente de trabalho, obviamente diferente da sala de aula? Eu preciso ter um comportamento compatível com o ambiente no qual eu me encontro. Então é assim a nossa vida. O nosso comportamento, ele vai se modificando ao longo do dia, em acordo com os ambientes, os contextos no qual eu me insiro e, inclusive, levando em consideração as pessoas com as quais eu estou me relacionando ao longo do dia. Vamos continuar e vamos aprofundar ainda mais essa discussão. Vocês podem visualizar agora um esqueminha. Eu tenho socialização, bem destacado aí no retângulo amarelo, e na parte inferior, a palavra socialização, vocês podem observar, eu tenho do lado esquerdo socialização primária e do lado direito a socialização secundária. O que é que isso significa? Quando eu trato da socialização primária, eu estou tratando principalmente do primeiro contexto de aprendizado que toda pessoa tem contato, que é a família. A família, ela tem a responsabilidade de educar. A família, ela tem a responsabilidade de orientar. Valores morais, princípios éticos,
um bom comportamento, você não começa aprendendo, por exemplo, na escola. Você aprende na família, porque a família, ela tem a sua responsabilidade inicial, ela tem a sua parcela de contribuição nesse processo de socialização do indivíduo. Depois da família, existem instituições que acabam contribuindo conosco no que diz respeito ao processo de socialização, que são justamente os espaços em que nós vamos interagir ainda mais com outras pessoas. O ambiente escolar, ele é um bom cenário. Só que a escola, ela tem a sua responsabilidade e a família, ela tem a sua responsabilidade também. Os papéis, eles não podem ser confundidos. Eu não posso cobrar, por exemplo, da escola que ela eduque o meu filho e transmita uma coisa que é minha responsabilidade enquanto família. Então, a socialização primária, ela tem o seu papel e ela deve existir, assim como a socialização secundária também irá cumprir com seu papel, que vai ser as escolas, os demais estabelecimentos de ensino, outras instituições sociais, como, por exemplo, as igrejas, irão contribuir com esse papel de moldar e adequar o comportamento do indivíduo à realidade social. Vamos seguir com mais algumas informações? Então, em tela, né? Então, nós temos o quê? Socialização, processo pelo qual o indivíduo internaliza normas, valores e práticas de sua cultura. Agora, nós estamos acrescentando o outro objeto de conhecimento até então existente nessa nossa videoaula, que é justamente o fator cultural. E o que vem a ser a cultura? Conjunto de símbolos, crenças, valores e práticas compartilhadas por um grupo social. Ou seja, a socialização, ela tem sintonia com a cultura? Sim, tem total sintonia. Por exemplo, nós que vivemos em nossa sociedade, nós estamos vivendo segundo determinados padrões culturais. Nós temos as nossas crenças, nós temos a nossa linguagem, nós temos hábitos de comportamento muito bem consolidados. E se eu observar uma outra cultura, ou por que não dizer uma outra sociedade, eu vou perceber justamente outra cultura, outros hábitos, outro tipo de ideologia, outras formas de agir e que não são compatíveis à minha realidade. Tudo isso precisa ser observado, respeitado, no sentido de que nós identifiquemos que existe pelo mundo variações culturais. Então, você socializar-se com o seu grupo social é você também absorver todos os padrões culturais que são vigentes naquela sociedade. E vamos avançando. E aí, nós precisamos levar em consideração o quê? Nesta aula, você aprendeu a respeito da cultura e a respeito da socialização. Então, aqui eu apresento a todos breves apontamentos no sentido de resumir o seu aprendizado. A socialização é o processo essencial pelo qual indivíduos aprendem e incorporam os valores, normas e práticas de sua cultura. Ela garante a continuidade das tradições e, ao mesmo tempo, permite a transformação cultural. A cultura, por sua vez, fornece o conteúdo da socialização. É o que é transmitido, questionado e recriado em cada geração. Até porque, com o tempo, precisamos levar em consideração que a cultura ela pode ser modificada. Assim, socialização e cultura são interdependentes e dinâmicas, moldando a sociedade e os indivíduos de forma recíproca. Gostou desta videoaula a respeito do processo de socialização e também da cultura? Que bom! Agora eu peço que você assista ao vídeo 2. Tem uma atividade que eu irei desenvolver com vocês para consolidar
ainda mais o seu aprendizado a respeito deste objeto de conhecimento. Socialização é o processo por meio do qual os indivíduos são preparados para participar de sistemas sociais. Da perspectiva de indivíduos, socialização é um processo mediante o qual criamos um self social e senso de apego a sistemas sociais, através de nossa participação neles. Da perspectiva dos sistemas sociais, a socialização é necessária para que o sistema continue e funcione eficazmente. Retirado do dicionário de sociologia essa afirmação. O que a questão pede de nós? Vamos no comando. A sociedade se utiliza dos processos de socialização ao longo da vida do indivíduo para torná-lo capaz de, letra A, transmitir a herança biológica, B, transferir status para as pessoas selecionadas, letra C, receber influência do ambiente geográfico, letra D, superar as dificuldades psicológicas e letra E, adquirir as maneiras de agir e de pensar do grupo. Vamos visualizar qual a alternativa correta? Visualizem. Nós temos como alternativa correta a letra E, adquirir as maneiras de agir e pensar do grupo. Então prestem bem atenção. O sociólogo Émile Durkheim, ele falava do fato social e ele falava da coercitividade. Émile Durkheim, nós teremos uma videoaula especificamente para abordar o pensamento desse teórico, ele sempre chamou atenção para o caráter impositivo da sociedade em relação a todos nós. Os nossos gostos, as nossas preferências, a nossa maneira de agir não é criação puramente nossa. É uma definição prévia de tudo aquilo que já é estabelecido na sociedade. Porque quando você nasce, a sociedade ela já está pronta. É você que se adapta ao contexto social. Então, o fato de nós nos socializarmos, o fato de nós absorvermos a cultura, nós estamos apenas absorvendo algo que já está pronto, que não foi decidido necessariamente por nós. Então, por isso que a socialização, ela acaba refletindo o que foi lido na alternativa E, a absorção da forma de agir, da forma de pensar, da forma de se comportar que é previamente vigente na sociedade. Vamos para a nossa segunda e última questão. Então, em tela, nós temos o seguinte. Leia o texto a seguir. A escola é um lugar institucional de educação para a cidadania, de uma importância cívica fundamental, não como uma antecâmara para a vida em sociedade, mas constituindo os primeiros degraus de uma caminhada, que a família e a comunidade se enquadram. Deve proporcionar a cultura do outro, como necessidade de compreensão de singularidades e diferenças, a responsabilidade pessoal e comunitária, o conhecimento rigoroso e metódico da vida e das coisas e a compreensão de culturas de nações do mundo. A escola fornece um horizonte mais amplo no qual a criança ou o jovem inscrevem as suas vidas, né? Então percebam que o enunciado da questão ele trata a respeito da escola e traz uma particularidade, cita aliás uma particularidade fundamental em relação ao ambiente escolar. A escola é um cenário em que nós podemos perceber uma diversidade cultural. É uma diversidade de pessoas, de estilos, de forma de pensar. Na escola há muitas diferenças. Os alunos, eles não são iguais, eles são diversos. Então, é uma forma que desde criança você já tem contato com variações de culturas. Identificá-las, acima de tudo, e mais que isso,
respeitar justamente essas diferenças. Vamos visualizar o que é que a questão ela cobra de nós, o que é que essa questão ela quer de nós. Vamos no comando da questão. A educação como instituição social funciona sociologicamente como um agente de mudanças de, letra A, responsabilização, B, nepotismo, C, compaixão, D, jurisprudência, letra E, comunicação. Vamos visualizar qual a alternativa correta? Na letra A, responsabilização. Ou seja, a escola, né, o ambiente escolar, o sistema de ensino, o sistema educacional, melhor colocando, né, tem que oferecer justamente ao seu alunado, crianças e adolescentes, já que a escola ela é um ambiente de muita variação, é um ambiente de diferenças sociais, tem que ensinar a lógica da responsabilização no que diz respeito à cidadania. Como o próprio enunciado da questão afirmou, a escola ela também é um ambiente em que a cidadania ela é gerada. Então precisamos ser cidadãos responsáveis. Eu preciso ser responsável comigo e também responsável com o outro. Eu espero que você tenha acertado essa questão. E por agora eu finalizo esta videoaula, mas não deixe de acessar a nossa plataforma. Identifique os materiais e as atividades que estão disponíveis ao seu aprendizado. Um abraço a todos vocês e até a próxima.